1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versículo 25, e depois nós vamos ler a partir do versículo 29, amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim, os irmãos acharam? Todos acharam? Diz assim: e repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Versículo 29, irmãos. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhes todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios. Repete isso comigo, irmãos. Porém não deixava falar os demônios, porque os conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazia ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-os, lhe disseram: todos te buscam. Repete comigo isso, irmãos. Todos te buscam. Repete novamente o versículo 34, a parte B do versículo, irmãos. Porém, não deixava falar os demônios, porque os conhecia. Amém? Vamos mais uma vez orar a Deus, não anulando a oração da irmã, mas eu costumo também orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai eterno, Pai, aqui está, Senhor Deus, a Escritura Sagrada que foi lida, Pai. Eu peço ao Senhor que neste momento, Senhor Deus, me coloque totalmente na dependência do Teu Espírito Santo, porque agora, Senhor Deus, o Senhor vai nos usar para pregar com os Seus filhos, Pai, com aqueles que foram escolhidos a dedo pelo Senhor para fazer uma obra para Ti, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que tudo que eu falar aqui, Senhor Deus, não seja, Senhor Deus, para atacar ou ofender ninguém, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, revelando a Sua palavra ao coração deles, para que cada um possa ter um entendimento, Senhor Deus, para aquilo que foi chamado, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar glorificando a Deus, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, os irmãos vão se perguntar: mas você vai falar de demônio em pleno domingo? Você vai falar de demônio em pleno domingo de Páscoa? Eu quero ouvir falar sobre Deus, mas você vai falar sobre demônio? Irmãos, eu quero dizer uma coisa muito importante da parte de Deus: eles são os nossos inimigos e a gente não podemos ver. Então a gente temos que entender como que Ele quer atuar em nossas mentes, para a gente não cair na cilada do diabo. A Bíblia diz para a gente que o inimigo, ele é astuto. Então, se ele é astuto, ele sabe como armar cilada. Mas eu quero dizer que Jesus sabe como desfazer um laço do inimigo. A gente temos que entender que ele luta diariamente contra a nossa vida. Ele luta para tentar nos desfalecer, tentar fazer a gente desacreditar daquilo que Deus tem para a nossa vida, ou daquilo que a gente iremos fazer para Deus. Irmãos, e aqui eu vejo uma coisa interessante na Bíblia. Nós lemos aqui duas passagens. Uma onde Jesus expulsa dentro da sinagoga um demônio que atormentava o homem. E a segunda, a gente vê a cura da sogra de Pedro. E mais abaixo a gente vê Jesus trabalhando muito, curando muitos enfermos e expulsando muitos demônios. Aonde Jesus está, os demônios não ficam. Jesus expulsou aquele demônio daquele homem. Jesus expulsou o demônio daquele homem. E o demônio, muitas vezes, ele fala a verdade, irmão. Os demônios usam a boca daquele homem dizendo: bem sei que tu és santo de Deus. Mas Jesus, ele jamais dialoga com o demônio. Ele falou, olhou para o demônio e falou: cala-te e sai dele. Irmãos, presta bem atenção no que Deus quer dizer para os irmãos aqui.
quê? Irmãos, após Jesus expulsar esse demônio, e após ele ter ensinado na sinagoga daquele sábado, ele conjuntamente com Tiago e João, ele vai para a casa de Pedro e de André. Chegando lá, irmãos, Jesus achava que iria ter uma pausa para descansar, tomar um chá ou tomar um café. Hora que chega lá, alguém chega até Jesus e fala: ó, a sogra dele está com uma febre, está com mais de 40 graus de febre. Jesus pega e chega até a sogra de Pedro, e chega e toma ela pelas mãos, e a Bíblia diz que naquele momento a febre deixa a sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre, Jesus tomou e deixou. Sabe o que eu quero dizer? O que Deus quer dizer? Deus está querendo dizer, irmãos, para a tua vida, que em favor da tua vida Ele não descansa, Ele trabalha 24 horas, que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Ele não dorme, Ele fica 24 horas atentando para as nossas vidas, para a vida dos escolhidos, irmãos, porque Deus, Ele tem prazer em levantar alguém e usar. Deus, Ele tem prazer, irmão, aleluia, ver os servos dEle, aleluia, se colocando na presença dEle, clamando, orando, buscando, porque Deus, através da tua vida, Ele quer trazer mais, Ele quer, aleluia, tirar almas da mão do inimigo e fazer, aleluia, uma grande obra. E o interessante, quando Jesus faz, não tem como esconder, né, irmãos? Olha que interessante. A Bíblia diz que a febre deixa a sogra de Pedro, e naquele mesmo momento ela se levantou. Agora Deus pergunta para a igreja: por que Jesus te tomou pela mão, irmãos? Por que Jesus me tomou pela mão? Para nós ficar caídos, irmãos. No livro de Ezequiel diz assim: levanta-te e põe-te em pé e falarei contigo. Aleluia! Por que Jesus nos toma pela mão, irmãos? Não é para nós continuar na mesma vida. Por que Jesus nos toma pela mão? Não é para a gente continuar nos mesmos erros. Hoje se comemora um novo nascimento, não é isso? Hoje se comemora, as pessoas aí fora comemoram um novo nascimento. Todos os anos a essa data, as pessoas, agora nós vamos construir uma nova vida, nós vamos ter uma nova vida. Mas nova vida, verdadeiramente, a gente só temos quando a gente temos Cristo em nossa vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então os velhos costumes, os velhos erros, as velhas manias que a gente tinha lá fora, a gente temos que despojar dela. E se a gente não conseguir se despojar dessas velhas manias, esses velhos erros, se coloque debaixo da graça de Deus e peça para Deus: Jesus, eu não estou conseguindo, Jesus, eu sou fraco, me ajuda, eu quero te servir com sinceridade, eu quero colocar o meu coração, mas esse negócio está me incomodando, e às vezes até me atrapalha eu te adorar de coração, mas me ajuda. Se você falar isso com sinceridade diante do Senhor, pode ter certeza, você vai ter prazer em despojar dessas coisas, e você vai ter prazer, aleluia, na santidade de Deus. Você vai ter prazer em buscar aquilo que é do céu e não na terra. Então aí a cidade inteira ficou sabendo, irmãos, que Jesus estava lá na casa de Pedro. E de repente a Bíblia diz que toda a cidade estava à porta. Alguém estava comentando, e de repente aquelas pessoas necessitaram, porque realmente a gente se achega em Jesus quando o negócio está sério, né, irmãos? A gente se achega em oração, se achega em jejum, em busca, quando o negócio está ficando apertado para o nosso lado. Aí a gente achega com o coração mais quebrantado, a gente achega com o coração aberto, e Deus começa, aleluia, pôr as suas mãos no problema e começa a solucionar, e a gente vê que realmente Deus, Ele é fiel em nos ajudar. Então, a cidade inteira se colocou à porta da casa de Pedro. E a Bíblia diz que naquele dia Jesus curou muitos enfermos
expulsou muito demônio. Presta bem atenção, alguém pode estar se perguntando assim, mas como é que Jesus não conversa com o demônio? E na tentação do deserto? Ele teve alguns minutos de diálogo com o demônio, mas foi para mostrar para nós, irmãos, presta atenção, olha como é que Jesus é sábio, foi para mostrar para nós que a gente só vence os demônios, Satanás, o inferno, o mundo, com o poder da palavra de Deus, porque Jesus, ele não usou seus argumentos, Jesus usou a palavra de Deus. Satanás veio com Jesus e falou, ó, é assim, está escrito assim. Jesus falava assim, mas também está escrito assim. Satanás veio pela segunda vez, ó, mas está escrito assim. Mas Jesus veio de novo, mas está escrito assim. Na última vez, Satanás falou para eles, ó, se prostrais e me adorai, eu darei toda a glória do mundo, aleluia, a ti, tudo isso vai te pertencer. Jesus falou, está escrito, só adorarás o Senhor teu Deus. Agora, irmãos, quando esse sentimento contrário, sentimento de indiferença, sentimento de tristeza, aleluia, de ódio, de contenda, irmão, está o nosso coração, não é o Espírito Santo que está falando, não é Deus que está falando. Então discerne, conhece o demônio, para que não venha roubar a tua adoração, para que não venha roubar as promessas de Deus da tua vida. Discernimento, irmãos, discernimento, tenha discernimento naquilo que você está fazendo e aquilo que você está ouvindo e os que estão dizendo de você. Peça discernimento para Deus. Aí se você não está conseguindo vencer essa voz, Jesus tem misericórdia. Jesus me dá graça para ler mais a Bíblia. Jesus me dá graça para crer mais na tua palavra. Jesus me dá discernimento da verdade. Jesus me dá discernimento daquilo que o pregador está pregando. Jesus, porque eu quero alcançar as promessas. Jesus, eu quero ver minha família sendo salva. Jesus, eu quero ser liberto. Jesus está pregando. Jesus me ajuda. Cala-te, sai dele. Os demônios vão falar para ele, porque ele está expulsando nós tudo daquelas vidas. A hora que eles iam falar, a Bíblia fala, Jesus não deixava eles falar, porque Jesus conhecia. Deixa o coração aberto para a voz de Deus na tua vida, irmão. Porque o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é grande. O que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é maravilhoso. Tudo aquilo que Satanás fala no nosso coração é para tirar a presença de Deus na nossa vida, é para nos desanimar, para nos abater. Mas graças a Deus o apóstolo Paulo diz assim, em tudo somos atribulados, mas não destruídos, somos abatidos, aleluia, mas não, aleluia, destruídos. E quem nos poderá separar do amor de Deus? A altura, a profundidade, a nudez, a espada, o perigo, nada, nem os anjos, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir poderá separar nós do amor de Deus. Sabe por quê? Jesus te amou antes de você conhecer Ele. Jesus te amou quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Ele te viu, aleluia, Ele achou graça na tua vida e falou, vai escolher. É por isso que a gente, muitas vezes, irmão, a gente desfalece na fé. Às vezes é por falta da gente discernir a voz do Espírito Santo. Eu lembro que um dia eu estava muito triste, irmão, pensando que para mim estava tudo acabado, que eu nunca ia mudar de vida, que eu ia estar sempre daquele jeito. Aí eu subi numa árvore, porque eu estava na rua, mas eu tinha vergonha de dormir na rua e os outros me viam dormindo na rua. Então eu procurei uma árvore, uma mangueira, e subi em cima da mangueira para cochilar um dos galhos daquelas mangueiras. E a gente não dormia direito, porque às vezes se a gente pegasse no sono, a gente caía. E eu me lembro que aí o dia estava amanhecendo assim, aí eu meio cochilando, meio acordado, eu pedi, Deus, me ajuda, Deus. Eu não aguento mais essa vida. Eu creio que naquele dia a oração saiu lá do fundo do coração e Deus ouviu. Deus ouviu.
E os tempos foram passando. E uma vez a polícia me pegou. Eu tinha acabado de completar 18 anos. Hoje já estou com 35. Parece que o tempo passou tão rápido. Mas graças a Deus que, pela misericórdia de Deus, a gente está na presença de Deus. E um dia a polícia me pegou e a gente não conhecia a cadeia, né? E todo mundo que não conhece a cadeia, isso aí é natural, a gente tem medo lá de dentro. E aí no outro dia, eu ia ter que prestar depoimento e eu me lembrei que eu tinha acabado de atingir a maioridade. E aí dentro da Brasília de uma irmã, falou: se Deus me livrar, eu viro crente, eu vou para a igreja. Eu estou rouco, né, irmãos? Se Deus me livrar, eu vou virar crente, eu vou para a igreja. Deus me livrou, irmãos. O juiz me deu uma sentença lá de me ensinar lá todo mês, de 3 em 3 meses. E Deus me livrou. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O que aconteceu? Eu não virei crente ainda. Mas Deus escreveu lá o que eu tinha dito para ele. Deus escreveu, ele prometeu que vai me servir, vai virar crente os anos passados. E a Bíblia diz: se fizer, já foi dito pelo nosso irmão ali, a Bíblia diz: se a gente fizer algum voto para o Senhor, não tarde de se cumprir. E aí o tempo passou, e eu conheci essa linda esposa que eu tenho hoje, e Deus foi fazendo a obra. Deus foi fazendo a obra, irmãos. E um dia, eu entrei numa igreja, e uma vez eu tinha estudado que Deus conhece os pensamentos. E eu pensando uma coisa lá atrás, e Deus falando o que eu estava pensando. E eu comecei a ficar assustado, porque a gente nunca viu aquele negócio de muito estranho, e a igreja estava de fogo. E eu estava incomodado, querendo levantar daquele banco e ir embora. Alguma coisa estava me incomodando. Aí Deus tomou um dos seus servos para revelar o que eu estava pensando naquela hora. E naquele momento eu pensava assim: eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. E aquele vaso de Deus falou: você não está entendendo? Então espera aí. Aquele vaso foi caminhando naquela igreja e chegou onde eu estava, irmãos, e tocou e falou coisas, irmãos, tremendas, coisas maravilhosas, irmãos, que eu senti o amor de Deus invadir meu coração. Eu fui chorando, eu entreguei a minha vida aos prantos a Jesus. Eu fui chorando para os pés de Cristo, entreguei a minha vida e falei: Senhor, faça da minha